Amados irmãos e irmãs, estejais atentos para compreender qual é o propósito pelo qual o Altíssimo ele traz esta palavra para nós. Pois esta palavra é uma palavra de despertamento, cobrando de nós uma conduta de sabedoria e de vigilância perante o acontecimento das Escrituras em nossos dias. Nós precisamos, irmãos, observar não somente a figueira, mas todas as árvores, porque a natureza, ela nos revela as estações, ela nos revela muitas coisas que a ciência não nos pode explicar, mas aqueles que são espirituais, eles conseguem discernir pela sabedoria do Espírito, através do conhecimento das palavras que estão escritas no livro das Escrituras. Irmãos, nós precisamos estar atentos, em estado de vigilância. Estamos rodeados de guerras, de rumores de guerras. Estamos rodeados de muitos acontecimentos em que está se cumprindo através do que era predito pela palavra do Altíssimo. Porém, meus amados irmãos, nem todos estão se atentando. A palavra diz que nós temos que nos atentar com o máximo de diligência para que não venhamos desviar os ouvidos da verdade. Porque na medida que vai se aproximando o fim de todas as coisas, está se manifestando uma apostasia, que é manifestada através de um esfriamento espiritual. E este esfriamento espiritual, a gente já está contemplando no coração de muitas pessoas que deveriam estar buscando um revestimento, em que através deste revestimento, o Espírito do Altíssimo poderia estar usando esta vida de forma fervorosa para exaltar o seu nome através do nosso viver. Irmãos, o Altíssimo ele nos trouxe a esta terra e ele nos trouxe para um propósito. O propósito é de exaltar o seu nome através da nossa vida, porque todos nós um dia vamos ser recolhidos desta terra, mas nós não podemos ser recolhidos como ímpios, como injustos, como opositores da justiça do Altíssimo. Mesmo que venhamos passar por aflições, por tribulações, por decepções, por muitas angústias, por grandes sofrimentos, ou até mesmo que venhamos ser perseguidos de forma em que nós não tenhamos saída para escapar das perseguições, todavia nós temos que conservar a comunhão com aquele que nos fortalece e manter a nossa aliança de fidelidade para com Ele por todos os dias da nossa vida. Nós temos feito uma aliança com aquele que é fiel e Ele vela pelo cumprimento da sua palavra mediante esta aliança. Da mesma forma que o Altíssimo ele vela pelo cumprimento da sua palavra, nós também temos que estar atentos em estar velando pelo cumprimento da palavra do Altíssimo em nossas vidas. Caso contrário, nós podemos estar como desavisados aqui nesta terra, porque o fim de todas as coisas ele vem desde os quatro cantos da terra. E nós sabemos que o nosso Ame Yahushua ele deixou bem claro na sua escritura que os céus e a terra passarão e eles vão desaparecer, mas as suas palavras não hão de passar. Sabemos que o céu e a terra eles deixarão de existir, pois o Altíssimo na sua presciência ele já criou novos céus e nova terra, onde aqueles que o servem irão estar com ele eternamente. Nós sabemos, irmãos, que muitos esperam uma cidade para aguardar a chegada do nosso amo,
e que fazem todos os preparativos para que o nosso amo venha a ser recebido por cerimônias. Mas o nosso amo, irmãos, ele já está no meio de nós. Muitos esperam Mashiach de forma humana. Nós já sentimos o Mashiach em forma divina em nós. Porque Yahushua, ele deixou bem claro que estaria conosco todos os dias. E ele é o Espírito da verdade que está nos guiando em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade que está operando tanto o seu querer como o seu efetuar na vida de cada um de nós. O Espírito do Mashiach, Yahushua, ele já se faz presente em nossos corações. E diz a palavra que se alguém não tem o Espírito dele, esse tal não é dele. Nós cremos, irmãos, que já não é mais nós que vivemos, mas é Yahushua que vive em nós. E se o nosso viver é Yahushua, nós temos que andar tendo as mesmas características que Yahushua, ele nos deu de exemplo para nos inspirar a viver como ele viveu. Aquele que é vigilante, ele não precisa se preocupar. Nós temos que estar preparados a qualquer momento. O Altíssimo, ele pode nos recolher a qualquer momento. Num abrir e fechar de olhos, nós podemos, irmãos, ser recolhidos, ser desligados deste corpo terreno, para que possamos estar sendo recolhido no chamaim celestial do Altíssimo. Então nós temos que estar atentos, irmãos. Nós temos que estar atentos. O amado irmão Shaul, ele teve revelações extraordinárias, da qual ele contemplou os mistérios do reino do Altíssimo até o terceiro céu, onde nós vemos que é uma representação do nosso lugar de descanso. Então nós temos que vigiar. Nós temos que nos prontificar a viver como salvos. Não podemos viver como ímpios. Não podemos estar vivendo desapercebidos. Porque o dia da nossa redenção final está mais próximo do que nós podemos imaginar. E aqui a palavra diz, no verso de número 34, tende cuidado de vós mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, porque esse dia virá, irmãos, e nós temos que trabalhar para o reino de Yahushua enquanto nós vivemos nesta terra, no dia que se chama hoje. Não podemos desviar os nossos ouvidos da verdade. Não podemos endurecer os nossos corações para não se sujeitar à vontade do Altíssimo, nosso Criador. Nós temos que observar que, assim como a natureza sabe que está se aproximando o verão, as árvores, elas começam a trocar as suas folhagens, ela se renova. Semelhantemente, nós temos que buscar esse renovo na nossa vida para suportar a chegada do verão espiritual, da qual esta parábola está mostrando para nós. Como que está a tua vida espiritual? Os irmãos, sabendo de que esses fatos, esses acontecimentos estão próximos de acontecer, e sendo assim, como que nós estamos nos comportando diante do cumprimento desta palavra? Pois a palavra nos ensina de que nós temos que vigiar, porque o tempo está próximo. E diz a palavra que nós temos que vigiar orando,
com toda oração e súplica no Espírito. Aquele que ora deve orar mais, aquele que se consagra, ele deve se consagrar mais, aquele que está se esforçando para se purificar, no que fala, no que vê, no que ouve, no que pensa, nas suas atitudes. Se fez algo que promoveu alguma ferida no coração de alguém, procura se reconciliar antes que o fim chegue sobre a tua vida. Pois nós já estamos vivendo, irmãos, cada dia mais próximos do fim. Creio que o nosso fim não terminará em guerras. Quando eu falo fim, irmãos, quando finaliza a nossa missão aqui na terra, é quando nós partimos desta terra. Porque a nossa missão aqui na terra é a missão de dar testemunho por todos os dias da nossa vida, fazendo menção do cumprimento da palavra viva, promovida pelo Espírito da verdade em nossos corações. Porque o Altíssimo, ele está manifestando a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que consola, a palavra que nos direciona, para que venhamos caminhar dia após dia na presença dele. E assim vamos prosseguindo, irmãos. Assim nós vamos caminhando através de uma emuná viva. Não caminhamos por vista, irmãos. Nós caminhamos pela emuná, procurando contemplar as coisas com os olhos espirituais, procurando ouvir as palavras do Espírito com os ouvidos espirituais. Porque aquele pelo qual vive em comunhão conosco, ele fala conosco, ele manifesta a sua vontade através da sua fala, e nós temos que ouvir a sua voz. Nós temos que nos despertar em examinarmos a nós mesmos para ver se de fato nós estamos tendo a vida de Yahushua manifesta de maneira viva dentro de nossos corações. Porque Yahushua, irmãos, ele não está morto. Yahushua, ele vive para todo sempre. E ele está vivo dentro de nós. Ele é o Espírito da verdade que está conosco, vivendo em nós. Ele fala conosco e ele quer que nós estejamos ouvindo a sua voz. Não somente agora, neste momento em que a mensagem está sendo anunciada, mas nós temos que ouvir a voz de Yahushua no decorrer de todo o dia que se chama hoje. Então, amados irmãos, estejais vivendo em vigilância. Vigie nas vossas atitudes, vigie no vosso comportamento. Não deixe o vosso coração dominar os vossos passos, pois diz a palavra que o coração do homem carnal é enganoso. A nossa carne, ela faz de tudo para nos vencer, ela faz de tudo para nos enganar. E nós não podemos ser vencidos pela nossa carne. Nós temos, irmãos, que vencer a nossa carne, juntamente com as suas concupiscências, para que tenhamos o privilégio de viver nesta terra, em espírito de verdadeiro adorador, ouvindo a voz de Yahushua a cada momento da nossa vida, para que possamos andar segundo o espírito da sua sabedoria. Não podemos viver como nécios, não podemos viver na embriaguez, não podemos viver na libertinagem, não podemos viver na glutonaria, não podemos viver como mundanos, como pessoas carnais. Temos que viver como pessoas espirituais,
pessoas que estão andando com um compromisso sincero com aquele que é o velador do cumprimento desta palavra. Então guarda esta palavra, meus irmãos. Sei de que esse momento que nós estamos tirando para orar e ouvir a voz do Altíssimo fará uma grande diferença favorável para o crescimento espiritual da nossa vida espiritual aqui na terra. Esta é a palavra que o Altíssimo nos deu, da qual Ele mostra para nós e nos alerta dizendo: vigiai e sede sóbrios. Aminal, amados irmãos. Grande misericórdia do nosso Salvador. Aleluia. Assim sempre seja. Aleluia. Assim sempre seja. Aleluia. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Altíssimo aí dentro do teu lar. Você pode engrandecer o nome do Altíssimo aí. Aleluia. Aleluia. Que o Altíssimo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que o Altíssimo abençoe. Aleluia. Assim seja, assim seja. Aleluia. Shalom para todos.